A graça e a paz do Senhor. 36 anos servindo ao Senhor, trazendo a palavra do Senhor. Mas toda vez que eu sou usada como instrumento para ministrar a palavra do Senhor, eu subo nesse altar tremendo. Eu tremo. Por quê? Eu tenho muito temor ao trazer a palavra do Senhor. Porque não tem coisa mais linda, mais preciosa, que tesouro é esse, do que a palavra do Senhor para a gente ministrar. Então, da mesma forma, recebam a palavra do Senhor aí no seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar falando que eu sou muito grata a Deus por cada momento da minha vida, por tudo que Jesus fez por mim, por tudo que Jesus já me deu. Eu sou muito grata. Eu sou grata porque Ele me escolheu, Ele te escolheu para o louvor da glória dEle. Em Isaías 53:5, não precisa abrir, a palavra do Senhor diz assim: mas Ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, quando o homem pecou, nós contraímos uma dívida para com Deus. Nós contraímos uma dívida de pecado. E é muito interessante que essa dívida, ela ainda paira naqueles que ainda não aceitaram Jesus, mesmo que Jesus tenha derramado o seu sangue. Se eles não aceitarem, eles continuam tendo essa dívida para com Deus. E Deus havia dito que a sentença para o pecado era a morte. O Senhor falou lá no Éden: se você pecar, então morrerá. Em Gênesis 3, a mulher estava passeando no jardim. Lá estava ela próxima da árvore da vida. Próximo da árvore da vida que ela estava? Não. Ela estava próximo daquela árvore que o Senhor disse, do conhecimento e do bem e do mal, que não era para estar ali, e ela estava. De repente se trava, a gente lê no Gênesis 3, se trava um diálogo entre Satanás e a mulher. E ele então lança a semente da dúvida no coração dela. Por quê? Porque ela estava dando atenção ao arqui-inimigo de Deus. E naquele momento que ele lançou aquela dúvida, ele disse que elas não iam morrer não, que podia comer daquela fruta, não ia morrer de jeito nenhum. Chamou Deus de mentiroso. E a mulher então preferiu acreditar na mentira do que na verdade. Preferiu acreditar no inimigo. Há uns 10 anos atrás, eu fazia parte da intercessão a nível América do Sul, da Neuza Itioca. E eu, nesse período, eu tinha aberto também a igreja Vinho Novo. E eu recebi uma carta de um pastor do Rio de Janeiro, onde ele dizia que a igreja dele havia sido destruída, porque um homem chamado Edson Mota, a gente tem que dar o nome dos inimigos também, tá? Entrou na igreja dele como um homem de Deus e acabou com a igreja. E ele recebeu uma carta, então ele mandou para todas as missionárias, pastores. E nessa carta dizia assim, o Edson Mota: eu consegui destruir a sua igreja como várias outras igrejas. Sabe por quê? Vocês, como cristão que pregam Cristo, vocês preferem acreditar na mentira do que na verdade. E eu, que vocês julgam que somos do mal, que somos satanistas, nós acreditamos na mentira, mas como se ela fosse verdade. Então aquilo foi muito triste. Então a Eva, ela preferiu acreditar na mentira como se ela fosse verdade. Quantos hoje vivem assim? Você vai falar de Jesus, prefere acreditar na mentira que o mundo está pregando do que acreditar na verdade que Jesus deixou. E aí ela comeu do fruto, ela chamou Adão
e que estava do lado dela, e ambos pecaram. Ambos foram destituídos da glória de Deus. Portanto, todos merecem a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. A sentença que Deus lançou está lá em Romanos 15, 12, 6, 23. Quando Deus olhou dos céus, amado, após o pecado, Deus procurou alguém que pudesse cobrir o pecado do homem. Deus procurou, mas Deus não achou. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 3, 10, 11. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Então Deus não achou ninguém no meio da humanidade que pudesse morrer pelos pecados, que pudesse pagar o preço. Quando Deus olhou, não viu, porque todos estavam debaixo da maldição do pecado. Deus então enviou Jesus. E lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para pagar a dívida, aquela dívida que nós contraímos lá no Éden, a dívida do pecado, que nós ficamos separados, aquela ponte que ligava nós a Deus, tinha sido quebrada, havia um espaço, um vazio entre nós e Deus, não tinha mais como nós entrarmos em contato direto com Deus. Então, Jesus, ele veio para pagar essa dívida, não a dele. Jesus não tinha dívida, mas pagar a nossa dívida. O tema dessa mensagem, irmãos, está lá em Gálatas 6:10, nós vamos ler agorinha. É triunfo da mensagem da cruz. Esse é o nosso tema. E agora eu convido você a abrir a palavra do Senhor, que está em Gálatas 6:14. E depois 2 Coríntios 2. Gálatas 6:14. Diz a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. 2 Coríntios 2:14. 2 Coríntios 2:14. A palavra diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém? Glória a Deus. Então, o triunfo da mensagem da cruz é o nosso tema. Porque na cruz Jesus triunfou e nós também. Aleluia. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão de amor de Deus. Não tem nada mais lindo do que a cruz do Senhor. Porque Jesus, ele foi escolhido por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ele foi escolhido pelo Pai para vir a essa terra, para morrer por mim, para morrer por você. É uma expressão eloquente do amor de Deus por nós, por essa humanidade perdida, por essa humanidade que não tinha mais jeito, que já estava morta, que já estava destituída da glória de Deus. Era esta humanidade. E eu quero dizer algo para você nesta noite. Eu estava um dia na igreja do Vinho Novo, que eu abri aqui em Cuiabá, pregando, e a igreja estava bem lotada, e tinha bastante pessoas, até de fora, e tinha um pastor de fora. E eu falei assim: hoje eu vou falar da mensagem da cruz, porque eu quero dizer para você, a mensagem da cruz é uma mensagem simples. A mensagem da cruz, você pode dizer no seu coração: mas eu já sei tudo sobre a mensagem da cruz, eu já sei tudo sobre Jesus, eu já sei. Mas ela é a mensagem mais poderosa que tem. Você pode saber, mas se não praticar,
não te vale nada. E eu estava lá pregando sobre a mensagem da cruz. E aí, foi uma pregação, Deus usou, foi muito maravilhosa. Passado alguns anos, eu fui chamada por esse pastor para pregar na igreja dele lá em São Gabriel. E eu fui. Aí ele, na hora que ele fez a abertura, ele disse assim: pastor, eu quero pedir perdão. Falei: perdão? Tá bom. Ele disse: no dia que a senhora pregou a mensagem da cruz, sabe o que eu falei no meu coração? Eu vou embora. O que eu mais tenho que aprender da mensagem da cruz? E ele disse: mas o Espírito Santo mandou eu ficar. E eu me prostrei no altar, que a senhora viu, né? Ele se prostrou no altar, porque Deus falou com ele. E Deus vai falar com você esta noite. Amém? Glória a Deus. Deus nos ama e escreveu esse amor na cruz de Cristo. Imagina você, meu amado, minha amada, você daria um filho seu para ser crucificado, para morrer? Você daria a Raquel? Eu acho que eu não daria, de verdade, gente. A gente fala, é fácil, eu quero ver na prática. Você daria? Pois é, mas Deus deu. Jesus foi o Filho de Deus que veio para morrer por você, por mim, por todos nós. Deus deu. Então ele, por causa desse amor, e não foi uma mortezinha simples não, irmãos. A morte de cruz, ela era uma lei romana, uma lei terrível, uma lei que quando a pessoa ela cometia qualquer delito, ela era crucificada no madeiro fora da cidade, no alto, sabe? Ali a pessoa passava frio à noite, aquele frio congelante, e de dia aquele sol escaldante. Não era simplesmente lá na cruz, não. E se com uma semana o cara não tivesse morrido, eles iam lá e quebravam as pernas. Isso sem falar na crucificação, que era terrível, né, irmãos? Porque, segundo a medicina, aqueles pregos eram colocados, não era na mão, era aqui na munheca. Era colocado aqui para que pegasse esse nervo. E esse nervo, ele estica igual uma corda de violino. Você calcula a dor de Jesus, por mim, por você? Jesus, ele tinha que se encurvar para não esticar tanto os braços. A mesma coisa ele fez nos pés. Colocou no lugar que poderia ele sentir muita dor. Passado poucas horas, eles foram lá e furaram Jesus. Eles não quebraram nem um osso, porque a Bíblia diz que nem o osso de Jesus seria quebrado. E saiu água e sangue. Jesus já não tinha mais sangue, sabe por quê? Sabe quanto litro de sangue nós seres humanos temos? Os mais magros chega a 4,5, você sabe disso, né? 4,5, 5 litros ao máximo. Os gordinhos assim, chega a 7 litros, nós não temos mais do que isso. Então, com facilidade se perde sangue, porque nós não temos muito sangue. Entenderam? E Jesus perdeu logo, ele perdeu o sangue dele. Porque antes de Jesus ser crucificado, Jesus tinha levado açoites, Jesus tinha colocado uma coroa de espinho mesmo, de verdade, cravado na cabeça dele. Então ele já tinha perdido muito sangue. Por isso Jesus, quando eles colocaram aquele corte do lado, Jesus não tinha mais sangue, já tinha, mais era água. E esse é o amor que Deus demonstrou por mim e por você, enviando Jesus. E quer amor maior do que o de Jesus ter aceitado morrer na cruz por nós? Aí eu pergunto para você, a mensagem da cruz é uma mensagem simples? Ela não é, ela é a maior mensagem que a humanidade pode ter. É a mensagem da cruz. Aleluia. O sangue de Jesus foi o preço do nosso resgate, diz a palavra, porque fostes comprado por um bom preço, o preço do sangue de Jesus. Depois você pesquisa, está lá em 1 Coríntios 6:20. Eu e você somos especiais para Deus, porque Ele enviou Jesus ao mundo não para julgar, mas para nos salvar. O propósito de Jesus
era nos salvar. Porque já estávamos separados de Deus. E o que acontece? Quando Jesus veio para nos salvar, Ele se tornou a ponte que liga eu e você a Deus. Aquele espaço que faltava, Jesus se foi, essa ligação entre nós e Deus. Foi Jesus. Jesus deixou a glória, deixou o trono, se esvaziou, desceu na terra, tornou-se homem, foi servo, perseguido, preso, açoitado. E diz a palavra assim, lá em Filipenses 2:8, diz assim: assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Amém? Ele se fez maldição. Sabe por que ele se fez maldição? Porque diz a palavra que aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. E ele fez-se maldição por nós. Mas a cruz anulou a maldição do nosso pecado. Quebrou todo o direito que Satanás tinha sobre nós. Em Cristo fomos reconciliados e Ele nos fez mais que vencedores. Amém? Cristo nos resgatou dessa maldição da lei, amado, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em Deuteronômio 21:23. Tudo que Jesus fez foi por amor. O perdão que nós não tínhamos de Deus, Ele nos deu por amor. Tudo que Jesus fez por mim e por você foi lá na cruz. Tudo. Eu não estou falando, amados, desse amor eros entre o homem e a mulher. Eu não estou falando do amor filéu entre irmãos. Eu estou falando do amor ágape, aquele amor incondicional, aquele amor sobrenatural, porque não tem um amor mais lindo do que o amor de Deus. Não tem. Nós, seres humanos, nunca nós vamos conseguir ter o amor de Deus. Nunca. E o amor é a base sólida que nos sustenta. Um relacionamento, ele só fica firme, ele só vence se tiver amor, né? E se o amor de Deus for a ligação desse amor de vocês, nosso. Sabe qual foi o maior desafio que Jesus deixou? Vocês sabem? Ele disse assim primeiro, olha só como Jesus é. Primeiro ele disse assim: amai ao seu próximo como a si mesmo. Mas depois Jesus falou: peraí, vou deixar isso daí não, porque eles não se amam. Tem pessoas que não se amam. Se ele não se ama, como ele vai amar o seu próximo? Né? Aí ele falou assim: um novo mandamento vos dou, para que ame um ao outro como eu vos amei. Aí eu falei para Jesus: mas o Senhor, hein, deixar um mandamento desse é duro, hein? Porque amar o nosso próximo como Jesus ama, é possível? É possível, mas é difícil. Você tem que amar, é ordem dele, amar o seu próximo como ele ama. E como é esse amor? É um amor que não se ufana, é um amor que não machuca, é um amor fora do contexto, é o amor sobrenatural. É assim que Jesus disse que para nós amarmos. Então, ele disse isso, amado, porque ele disse assim também: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amar como eu amei. Aí doeu, né? Você só é reconhecido como discípulo de Jesus se você tiver o amor de Jesus. Aí eu pergunto: é fácil a mensagem da cruz? Não, não é. Ela é fácil para você ouvir, mas para você praticar, não é. Por amor a nós, Jesus voluntariamente foi à cruz. Por causa dos nossos pecados, Ele nos amou sem reserva e foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi Jesus que providenciou o nosso indulto. O que é isso? A nossa soltura.
Foi Jesus que providenciou a nossa liberdade. Foi Ele que pegou aquela carta de alforria lá na cruz e rasgou com o sangue dele. Foi isso que Jesus fez. Foi Ele que nos salvou. Glória a Deus. Quando recebemos Jesus, todo o benefício da cruz é nosso de direito. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós aceitamos Jesus, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Todo o direito reservado na cruz, Ele passa para nós. Então você é livre. Você pode dizer, eu sou livre. Você pode praticar o que a Bíblia manda você praticar. O apóstolo Paulo diz assim, que o amor de Cristo nos constrange. E nós temos exemplo disso na cruz. Maria Madalena, ela era uma mulher adúltera, prostituta. E Jesus tirou 7 demônios dela. Mas quando Jesus foi crucificado, foi a primeira mulher que esteve lá na cruz de madrugada, procurando pelo corpo de Jesus, procurando aquele homem que tinha mudado a história dela. Mas quando ela viu, Jesus não estava mais lá no túmulo, porque a morte não podia deter Jesus. A morte não podia vencer Jesus. Mas Jesus venceu a morte. Aleluia! Glória a Deus. E essa mulher chorou, porque o amor de Jesus havia constrangido ela. Ela foi liberta. Ela era livre por causa desse amor tão lindo de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ela foi contada no anais da história de Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos a nossa história nos anais da história, de que fomos servo verdadeiro, de que o amor de Jesus nos constrangeu. Aleluia, Jesus. Nós somos pessoas diferentes de Cristo no amor. Somos seletivos. Amamos aquele que nos convém. Verdade? Nós amamos quem nos convém. Se a pessoa nos fizer o bem, nós até vamos amar. Mas se ele não fizer o bem, nós vamos xingar. Né? O ser humano é assim. Mas não era para ser assim. Nós temos que amar como Jesus amou. Ele falou assim. Lembra que eu disse? Amai ao teu próximo como eu vos amei? Mas nós somos seletivos. Basta, gente, uma dificuldade, basta um problema, basta uma circunstância que o amor se esvai. Até mesmo no casamento, no relacionamento, em tudo. Qualquer coisa, já vamos separar. Já não quero mais. Já não aguento mais. Qualquer coisa é assim que funciona. Aí eu pergunto para você, que amor é esse? Que amor é esse? Que Cristo é esse que você conhece? Aquele que morreu na cruz não é. Porque aquele que morreu na cruz disse assim para você: ama, fique firme, pratique a minha palavra. É isso que a Bíblia diz. Jesus, ele falou que não seria fácil segui-lo. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Mas ele nos animou dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele fala. Então, é momento da gente aliviar a nossa bagagem em Cristo. É momento da gente parar de dizer: eu não aguento mais, eu não dou mais conta, está muito pesado. Está mesmo? Está muito pesado. Alivia a bagagem que está nos seus ombros. Jesus disse assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, por que você está levando a bagagem tão pesada? Vai aos pés de Jesus, vai à cruz, lança o seu problema na cruz. Porque é isso que Jesus quer. Uma pessoa perguntou para mim essa semana: pastora, a senhora não tem problema? Eu não vejo a senhora, porque eu sou muito sorridente, né? Vocês já viram que tudo mas eu sorrio de verdade, é do meu coração, não sou falsa não. Eu tenho a alegria de Jesus no meu coração. Eu disse: tenho, e muito. Aí a pessoa falou: mas não parece. Falou para mim. Eu falei: sabe por quê? Por que não parece? Primeiro, todos os meus problemas eu apresento a Jesus. Segundo, que se eu ver que está pesando aqui nos meus ombros, eu já peço para Jesus tirar.
Mas os problemas continuam. O peso em mim é que não continua. Nós temos que aprender a andar com Cristo, a viver com Cristo e a fazer o que Ele nos manda. Amém? Precisamos ter nossas mentes treinadas com a palavra de Deus para podermos ter a mente de Cristo e adquirirmos a capacidade de amar e perdoar. Porque quando nós amamos, quando nós perdoamos, a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Então, quando nós temos a mente de Cristo, porque a Bíblia diz assim, tendes a mente de Cristo, então nós temos a mente de Cristo. Sabe o que é ter a mente de Cristo, irmãos? É você não ter pensamentos aleivosos, é você não ter pensamentos maus. Quando vier alguma coisa na tua mente, repreendo em nome de Jesus. Senhor, eu quero que a mente do Senhor tome conta da minha. Isso é mensagem da cruz. Através do amor, geramos amor. Temos que ser dínamo. Quem sabe aqui o que é dínamo? Amados, numa hidroelétrica, dínamo é a pecinha deste tamanho. Numa hidrelétrica é enorme, enorme, enorme. E dínamo é desse tamanho. Sabe, ele é a força geradora da energia. Nós precisamos ser a força geradora de energia do amor no nosso lar, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vizinhança, onde quer que estejamos, nós precisamos ser. As pessoas olhar para você, nossa, mas olha, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa esbanja alegria. É assim que tem que ser. Porque Jesus, Ele foi o maior dínamo que a humanidade teve. Amém? Ele gerou a maior energia através do seu sacrifício vicário na cruz. O amor. O amor. E através desse sacrifício, desse amor, Ele nos encaixou no reino de Deus. O amor de Cristo, Ele ultrapassa as cadeias da eternidade e se estende até o plano final. Irmãos, vamos conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Vamos viver a palavra do Senhor como ela sendo a verdade. Vamos praticar o evangelho do Senhor como sendo a verdade. Vamos viver a mensagem da cruz porque ela é a verdade. E vamos ser vitoriosos, vencer. Nós vivemos num mundo de aflição, num mundo vil. Mas Jesus nos garantiu que somos mais que vencedores na cruz. Nós passamos por tribulações, mas nós passamos, Ele segurando em nossas mãos e nos dando a certeza de que somos mais que vencedores. Amém? Devemos olhar para os outros através da ótica de Deus e demonstrar o amor de Cristo, porque assim, se Deus nos amou, também nós devemos amar aos outros. Saber que o amor é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera em nós essa energia do amor. Você sabe que amar o próximo é a ordem de Cristo. Você estará depositando no coração dessa pessoa, do seu próximo, a salvação quando você o ama. Se ele não tem Jesus, leve Jesus para ele. Tem um slogan muito lindo que fala assim: conhecer Jesus e fazê-lo conhecido é o nosso lema de cristão. Amém? Nós devemos entender que o sangue de Jesus na cruz é a mensagem que triunfou para a nossa vitória. Nós sabemos que o sangue de Jesus vestido na cruz é a mensagem que triunfou para a nossa vitória. Amém? Amém. Aprendam a dizer amém quando Jesus falar com você. É maravilhoso, amados. Para fechar essa pregação de hoje, simples porém poderosa, a mensagem da cruz. O amor é mais forte que a morte. O amor de Jesus. Ele venceu a morte por nos amar ali na cruz. Jesus escolheu morrer por nós
porque nos amou incondicionalmente. Ele nos amou de tal maneira, irmãos, que não teve nada que o parasse. Não teve nada que pudesse falar, eu vou morrer no seu lugar. Porque só Ele poderia morrer no meu e no seu lugar. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos tirou da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. O diabo ali no Éden, em Gênesis 3, ele conseguiu fazer que o ser humano pecasse. Na cruz do Calvário, Jesus conseguiu quebrar aquele pecado. Jesus conseguiu tirar aquela maldição. Jesus conseguiu pagar a dívida que o diabo cobrava. E nos deu a liberdade, a vitória e a salvação. Amém? Glória a Deus. Agora, por seu sangue, somos livres, somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Em Abacuque 12:2 diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação. Jesus não se importou, porque ele estava lá na cruz e o povo dizia: ah, se tu és Senhor, salva-se a ti mesmo. Ah, você curou, por que agora você não cura você mesmo? Ah, você fez isso, por que você não faz isso para você mesmo? Jesus sofreu ainda por último essa humilhação por nossa causa. A recompensa de Jesus é eu e é você. A recompensa de Jesus é eu e você. É nosso arrependimento genuíno. Cristo suportou tudo na cruz, amados, por causa de mim e de você, para conquistar o meu, o seu coração. Por isso Jesus morreu. A cruz nos trouxe vitórias, liberdade, acabou com o nosso cativeiro. As algemas que nos prendiam, porque nós éramos como presos, algemados mesmo, por Satanás, que nos humilhava, foram quebradas. A vitória chegou. Jesus ressuscitou, aleluia. Ele está vivo, aleluia. Ele venceu, aleluia. Ele está vivo, é Jesus. Ele não é um ser qualquer. Não é um ser que eu posso dizer Jesus. Não é um nome simples. Ele é o nosso Salvador. Ele morreu, gente. Depois, hoje ele é nosso Salvador. Mas ele não virá depois como nosso Salvador, irmãos. Vai ter um momento que ele vai vir como juiz para julgar. A obra realizada na cruz de Cristo é motivo de glória. O sangue ali derramado faz com que sejamos livres. A cruz de Cristo nos traz vitória, nos traz liberdade, nos traz a paz. E se temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, é Ele que vai dar tudo aquilo que nós precisamos, porque o triunfo da nossa vida veio da cruz de Cristo, amém? Eu convido você a estar de pé. Vamos estar orando. Amados, nós falamos da mensagem da cruz. Nós falamos do amor de Jesus. Agora, feche teus olhos e pergunte para Ele, para Jesus, se você realmente está entendendo, praticando, fazendo conforme Ele quer, se você está alegrando o coração dEle. Caso você não esteja, peça perdão. Fala: Senhor, eu nesse momento eu venho aqui ao pé da cruz, um ato profético, venho ao pé da cruz, Senhor, pedir ao Senhor perdão, colocar, Senhor, a minha incredulidade, colocar diante do Senhor a minha falta de amor, de perdão. Senhor, colocar diante de Ti que eu não tinha entendido a mensagem da cruz. Para mim ela é uma mensagem simples, mas hoje, Senhor, eu estou entendendo que ela é uma mensagem poderosa, que é ela, Senhor, que muda a minha história, minha vida. Foi lá na cruz, Senhor. Não é uma simples cruz, não é um simples morrer. Não. O Senhor derramou todo o seu sangue.
O Senhor sofreu todas as dores que era para me passar, o Senhor passou. Coloca diante dele, irmãos. Fala com o seu Senhor. Fala com o seu Salvador. Ele não é uma pessoa qualquer não. Ele é Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é Deus. Ele desceu do céu para nos salvar. Ele fez algo que ninguém podia fazer. Ele fez, nos ligou, nos religou a Deus. É o momento de você fazer essa reflexão. Depois declare. Você já declarou hoje ao Senhor que você o ama? Que você é grato por tudo que Ele fez? Esse é o momento de fazer isso, Senhor. Eu sou grata. Eu sou grato por tudo que o Senhor fez na cruz. Por todas as dores que o Senhor passou. Por todo o sangue que o Senhor derramou. Ah, Senhor, ali na cruz, o Senhor estava aberto como uma fonte, jorrando o teu sangue para que eu pudesse ser limpo, livre, liberto, para que eu pudesse, Senhor, receber a salvação, receber a paz que estava sobre ti, a paz que eu não tinha, mas hoje eu tenho, porque o Senhor me deu. Oh, Deus, obrigada. Nós não fomos merecedores, mas o Senhor nos deu a si mesmo o amor, a liberdade. O Senhor veio com teu sangue poderoso, Senhor, para que nós pudéssemos hoje estar aqui falando desse amor tão lindo. Ah, Senhor, se pudéssemos colocar em palavras, Senhor, mas nem as palavras, Deus, pode dar significado a tudo que o Senhor fez na cruz, Jesus. Nem as palavras. Apenas dizer, Senhor, muito obrigada. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te bendizemos porque tu és santo, 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 santo. Não há outro igual a ti, Senhor. Tu és Deus poderoso, Pai. Tu és único, Senhor. Aleluia, aleluia. Continua. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, gere em nós um espírito arrependido, Senhor. Pai, a diferença para receber a salvação está em reconhecer, Senhor, que sem Ti não somos nada. Nós sabemos, Pai, que nos é ensinado que Adão, ele foi orgulhoso, mas hoje eu vejo de forma diferente, Pai. Eu vejo que ele entendeu que havia um deleite maior que Deus. Ele entendeu que haveria uma satisfação fora de Deus. E ele comeu daquele fruto. E aí ele descobriu o maior erro que ele cometeu da vida dele. Não existe deleite, não existe prazer fora de ti. Quantos aqui nesta noite têm buscado prazer na bebida? Quantos aqui nesta noite têm buscado prazer em coisas ilícitas? Quantos que estão na live assistindo a gente têm buscado o prazer em tantas coisas menos no Senhor? Por isso, Deus, a nossa salvação está condicionada a nós entendermos que se o Senhor não for tudo na nossa vida, não teremos nada. Então, meu Deus e meu Pai, que cada irmão, cada irmã aqui nesta noite possa entender que é a cruz de Cristo que alcançou essa possibilidade de termos o deleite no Senhor. Porque agora o Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo. O maior prazer que um homem pode ter é a habitação do Espírito do Senhor. Por isso, Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades. E faz de nós um povo totalmente reconciliado contigo, Pai. E sabemos que se vivermos em paz contigo, também viveremos em paz com os homens, Senhor. Por isso, perdoa-nos, ó Deus, e muda a nossa história de vida. Ajuda-nos a perdoar quem precisa ser perdoado. Capacita-nos a corrigir o que precisa ser corrigido, Senhor, para que venhamos ter a vida de abundância que Jesus prometeu. Porque Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então nos ensina a viver essa abundância na total dependência do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos
Em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, amém.